Deus, graça e paz, igreja. Vocês estão bem? Que igreja maravilhosa, irmãos, que igreja linda. E dizem que a igreja tem a cara do pastor, então o senhor está bem, viu, pastor Paulinho? Glória a Deus, irmãos. Quem aqui, cadê os jovens adolescentes que estiveram no JPN Tour? Ou os jovens mais experientes, né, que tem sempre essa classe também que está com a gente. Tivemos dias poderosos, irmãos, e eu louvo a Deus pela oportunidade de ter esse tempo com vocês. Nós tivemos aqui muita palavra, inspiração, unção, correção também. E Deus nos exortou, nos consolou, nos inspirou. E eu creio que é um novo tempo para a juventude e Verbo da Vida aqui na região sul. Amém? Eu agradeço ao pastor Paulinho Sinara por abrir as portas para nós, né? Eu creio que haverá uma recompensa, um galardão eterno e um fruto que essa igreja também vai experimentar a partir do que o JPN Tour e essa visão pôde promover para nós. Amém? Você está bem? Então, para quem não me conhece, eu sou o João Gabriel, tenho 27 aninhos, embora pareça bem mais novo, né? Eu sei. Hoje estou à frente dos jovens lá na igreja sede, pastoreando. Faço parte também da diretoria da igreja sede, junto com o pastor Tiago. Estou à frente da coordenação de jovens e adolescentes do nosso Ministério Verbo da Vida, junto com o Isaac. Sou pai de família, sou parteiro nas horas vagas, né? Porque meu último filhinho eu ajudei não, fiz o parto praticamente ali. Acho que fazer o parto é uma forma forte de falar. Eu só segurei, porque senão ele ia cair no chão. No chão do carro, na verdade, né? E tem uma foto da nossa família, queria pedir para o pessoal da comunicação colocar aqui. Olha só, gente, isso aqui é só para bater um pouquinho a minha saudade aí. Então, minha esposa Suane, a Olivia, que tem 1 ano e meio, e o jovem João Luca, que nasceu agora, tem 1 mês, e nasceu no carro. A Olivia nasceu em casa e ele nasceu no carro. O que será do próximo, né? Oh, glória a Deus. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 10. Oh, aleluia. Como é bom estar em família, irmãos. Sabe, eu viajei alguns bons quilômetros, algumas horas de avião, mas é distante, ao mesmo tempo eu me sinto em casa. Aleluia, é tão bom ver que a família Verbo da Vida, independente da cidade, da região, nós falamos a mesma coisa. Aleluia. E esse texto, 1 Coríntios 1:10, fala justamente sobre isso. Eu não sei se você conheceu ou pelo menos assistiu alguma ministração do apóstolo Bud, fundador do nosso ministério. Sabe, irmãos, o apóstolo Bud, fundador do Verbo da Vida, ele tinha esse versículo no seu, eu acho que todo o script de ministração, em algum momento ele encaixava isso aqui. 1 Coríntios 1:10. Vamos ler juntos. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, diga comigo, uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes sejais, diga comigo, unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Aleluia. Sabe, a sensação que eu tenho olhando para esse versículo, né? O apóstolo Paulo, ele diz rogo. Você concorda comigo que rogo, ele demonstra, é uma palavra que demonstra uma súplica com veemência? Eu rogo, eu suplico, não é só um pedido, não é só um conselho vago, uma sugestão. Não, gente, aqui, eu rogo. Vamos botar no bom brasileirês, é como se ele dissesse: gente, pelo amor de Deus, vocês precisam andar unidos, vocês precisam falar a mesma coisa, estar debaixo de uma mesma disposição mental. Não deixem que chegue entre vocês dissensão, divisão. Aleluia. Você está comigo? Não era um pedido qualquer do apóstolo Paulo, ele estava suplicando, rogando. E sabe, eu posso olhar para o Ministério Verbo da Vida de um ângulo bem específico e especial, porque eu nasci nesse ministério. Eu até brinco que eu devo um pouquinho a minha vida a esse ministério, porque meu pai conheceu minha mãe num evento do ministério. Acho que você talvez conheça, pastor João e Janaína, quem conhece? Amém? Então são meus pais. E sabe, irmãos, eu tenho 27 anos de idade e eu cresci vendo o amadurecimento, o crescimento da Igreja Verbo da Vida Sede, do Ministério Verbo da Vida, das escolas Rema. Oh, aleluia! Eu não sei se você tem noção, irmãos, mas nós estamos vivendo um avivamento da palavra da fé. Aleluia! Olha ali para aquela parede. Nossa visão é alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o
amor. Uau! Sabe, irmãos, hoje são mais de 530 igrejas no Brasil e no mundo. São mais de 13 mil alunos nas escolas recebendo a palavra da fé na veia. Algo está acontecendo, irmãos. E olhe para o seu irmão e diga: você faz parte disso. Agora, eu posso olhar dessa visão, digamos assim, privilegiada. E eu posso deduzir com você, irmãos, um dos segredos da saúde e do crescimento dessa visão, irmãos, é que nós estamos falando a mesma coisa. Aleluia. Sabe, o apóstolo Bud, ele falava isso, ele disse: no nosso ministério, nós não temos uma estrela, nós somos uma constelação. Aleluia. Consideramos a unção uns dos outros, consideramos essa vida em unidade. Falando a visão, falando a palavra. Você é grato por estar debaixo de uma visão comprometida com o Evangelho? Aleluia, que não fica mudando de acordo com a moda, não. Estamos fincados com a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. E nós vamos falar um pouquinho nessa noite justamente sobre isso. Esse versículo, ele nos leva a um tema central de unidade. E sabe, irmãos, nós temos muitos valores no nosso ministério. Vida de fé, vida abundante, fervor de espírito, coração para servir. Mas dentro desses valores existe um que é o que a gente vai comentar hoje à noite, que é unidade e amor. Amém. Você está pronto para ouvir sobre esse tema? Dê um glória a Deus aí. Abra comigo em Atos 2. Atos capítulo 2, verso 42. Talvez você diga: mas João, você veio lá de Campina Grande para falar o que a gente já conhece. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para inventar uma nova revelação. Eu tenho crido e gerado essa expectativa até nos jovens. A mesma mensagem da palavra da fé, os mesmos valores que nos trouxeram até aqui, vai nos levar adiante. Aleluia! É a nossa essência. 1 Coríntios 1,10 faz parte do DNA de um bom verbiano. Oh, glória a Deus! E esse texto de Atos 2,42... ele fala um pouquinho da vida dos apóstolos e da igreja primitiva. Antes de ler, eu não sei se você é assim como eu, quando você lê Atos dos Apóstolos, e nós sabemos que o livro de Atos, ele fala muito do início da igreja, a igreja nos seus primeiros dias. E eu não sei se você é assim como eu, faz uma leitura e fica quase babando na expectativa de viver aquilo que eles viveram na mesma intensidade. Sabe, Deus, ele fez coisas poderosas lá em Atos, mas deixa eu te dizer, Deus, ele é o mesmo de Atos dos dias de hoje. E ele quer se manifestar em nosso meio, irmãos. E sabe, eu gosto de olhar para esse texto e ver uma relação de causa e efeito. Eu não sei você, mas eu sempre nutri no meu coração essa oração: Pai, eu creio que existe um avivamento para a minha geração. Eu creio que existe um mover de Deus para alcançar a minha geração. Salvação em massa, cura, sinais, prodígios. Ei, você crê junto comigo? Agora, irmãos, temos que entender que isso é uma consequência. Isso é um efeito. E todo efeito, ele tem uma causa por trás. Aleluia. E não adianta a gente olhar somente para o efeito sem compreender a causa. Um exemplo simples, né? Por exemplo, temos aqui esse pão simbólico aqui, mas imagine que é um pão verdadeiro. Você pode gostar de comer um pãozinho quentinho no início da manhã. Quem gosta de um pão quentinho de manhã? Estou colocando fome nos irmãos, né? É para você comprar o salchi, aí depois você compra o pão em outro lugar, né? Mas você olha para o pão e, sei lá, vamos imaginar que é uma comida que você gosta muito. Agora, não adianta você querer o pão, imaginemos que a gente não tem um contexto de comprar na padaria. Querer o pão, sem antes entender os ingredientes e os processos necessários para você ter o pão. Sim ou não? Aleluia. Não adianta querer só o efeito sem entender as causas, sem entender os ingredientes que levam a este resultado. Amém. E sabe, nesse texto de Atos 2,42, nós conseguimos extrair alguns ingredientes, algumas causas do grande mover de Deus que eles experimentavam naquela igreja primitiva. Amém? Então vamos ler esse versículo com esse olhar de causa e efeito. Verso 42. E perseveravam na doutrina, já temos um ingrediente aqui.
Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E olha o efeito. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diga comigo, causa. Isso é uma causa. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade, ou seja, generosidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso aqui é causa. Verso 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Olha o efeito. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia. Sabe, eu elenquei aqui algumas informações que a gente pode pensar desse texto. E são ingredientes, são causas desse efeito. Qual é o efeito, João? Você viu aqui, as pessoas iam sendo acrescentadas, iam sendo salvas dia a dia. Sinais, prodígios, manifestações de Deus. Você vai começar uma série do sobrenatural aqui na igreja. Então, sobrenatural era algo natural. Você entende? Cotidiano, lá em Atos dos Apóstolos. Mas esse é um efeito. E qual é a causa? Vamos lá. O texto começa falando que eles perseveravam na doutrina. Sabe, irmãos, aquele povo de Atos, eles tinham consciência que eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma visão. Oh, aleluia! E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ei, irmãos, você está debaixo de uma visão. E uma visão que se esmera em ter cuidado com a palavra e a sua integridade. Aleluia. Irmãos, no Verbo da Vida você não vai nos ver negociando os princípios da palavra de Deus, atualizando a Bíblia. Não, aqui não. Podem querer mudar lá fora, mas aqui a gente permanece. Aleluia, falando a mesma coisa, falando a palavra. Então eles perseveravam na visão. E esse perseverar na visão, ele fala de algo aqui coletivo. Então todos estavam debaixo de uma mesma visão. Sabe, eu lembro porque parece que eu vivi essa época, mas eu acho que eu era um bebezinho. Mas falaram tanto que eu acho que eu vivi. Mas o pastor Bud, irmãos, muitas vezes ministrando ali no início do Verbo da Vida, no início da igreja sede em Campina Grande, em alguns momentos ele era claro e dizia, se você não concorda com a visão, a porta está aberta. Não é uma forma rude de apresentar isso, mas é uma forma sincera, que se você está aqui, você precisa entender e caminhar com a visão. Aleluia! Então nós temos uma visão estabelecida, e nós precisamos perseverar juntos na sã doutrina, na palavra da fé, na visão que nos foi confiada. Oh, aleluia, o que mais? A Bíblia diz que eles tinham comunhão, partiam o pão de casa em casa. Sabe quando você está lá no Connect, no grupo de conexão, e no final, em algum momento, vocês comem juntos, sentam à mesa. Ei, irmãos, isso é algo bíblico, isso é algo divino. Ah, João, mas a gente está ali só comendo, conversando. Ei, irmãos, a Bíblia fala que eles partiam o pão de casa em casa. Comunhão é algo precioso. Dentro do aspecto de comunhão, ingredientes espirituais estão sendo ali movimentados de uma vida para outra vida, de um irmão para outro irmão. Aleluia! E tem um detalhe, crente gosta de comer, irmãos. Então partir o pão de casa em casa é maravilhoso. Agora cuidado com o excesso de pão, amém? A Bíblia também fala que eles perseveravam, diga comigo, unânimes. Perseveravam unânimes no templo e tinham tudo em comum. Oh, aleluia! Isso aqui me diz sobre congregar, irmãos. Sabe, esse ambiente do congregar, ele é inegociável. Sabe, tem um movimento surgindo aí de crentes desengrejados. Irmãos, isso não é bíblico, pelo contrário, a Bíblia diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. A igreja local é uma bênção, irmãos. Eu cresci nesse ambiente, departamento infantil, adolescentes, jovens, hoje pastoreando. Hoje os meus filhos já estão no departamento infantil. Aleluia! Esse é um ambiente de crescimento.
Deixa eu te dizer algo muito sério. Um cristão que não congrega, ele está fadado a ficar atrofiado espiritualmente. Porque tem ingredientes da vida espiritual que a gente só encontra no outro, no coletivo. Tem coisas que você vive no seu secreto com Deus. Tem conhecimento que você adquire na tua disciplina espiritual, de ler, de se debruçar nas escrituras. Mas tem ingredientes que é só no coletivo. Oh, aleluia. Nunca deixe de congregar, irmãos. Nunca negocie. Porque esse ambiente ele é necessário para o crescimento espiritual. Aleluia. Você está comigo? Dê um glória a Deus. Você ama a sua igreja? Aleluia. Mas outro ingrediente. Eles eram sensíveis às necessidades uns dos outros. Generosidade. Ei, irmãos, nós somos um povo generoso. Amém. Então perceba, várias dessas causas citadas eu vou reler. Perseveravam na visão, comunhão, partir do pão de casa em casa, perseveravam juntos, unânimes no templo, tinham tudo em comum, eram sensíveis às necessidades uns dos outros. Ei, irmãos, tudo isso aponta para um tema, diga comigo, unidade. Se alguém me pergunta qual é o segredo da igreja de Atos, eu respondo na lata, unidade. Tinham tudo em comum, perseveravam na doutrina, partiam pão de casa em casa, estavam juntos, unânimes no templo. Oh, aleluia. Resultado, muito poder, manifestação, salvação acontecia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, a Bíblia fala em Mateus capítulo 12, no verso 25. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém. Divisão, irmãos, ela é algo satânico. A divisão promove prejuízo. Mas a unidade promove crescimento. Aleluia. Abra comigo em João capítulo 17, no verso 14. Você sabia que Jesus já orou por você? Você pode perguntar isso para o seu irmão. Diga, você sabia que Jesus orou por você? Vamos descobrir isso juntos. João 17, no verso 14. Esse texto, irmãos, é uma oração do próprio Jesus. Eu não vou ler ela toda, mas a gente vai pegar um pouquinho, um corte dessa oração. E no verso 14, Jesus orando ao Pai, antes de ser entregue à morte e ao sacrifício na cruz, e ele disse: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Diga comigo, eu não sou do mundo. Eu estou num auditório aqui cheio de extraterrestres, irmãos, porque você não pertence a este mundo. Amém? Eu não sou do mundo, como também eu não sou. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Aleluia, verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E agora, preste atenção no verso 20. Olha isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Uau! Ei, quem veio a crer em Jesus por intermédio da palavra de Deus? Então ele está orando por você. Jesus estava orando ao Pai, e essa oração ecoa por gerações. Enquanto tem gente acreditando em Jesus por intermédio da palavra, essa oração se aplica a essa pessoa. Uau! E o que fez Jesus fazendo uma oração tão séria por todos aqueles que viriam a crer nele? Olha qual é o objetivo da oração. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam, diga comigo, um. Como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Uau! Então perceba, a oração de Jesus ao Pai,
pouco antes de ser conduzido à morte, ele ora: Pai, Senhor, eu oro para que eles sejam um, para que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Para qual propósito? Ele fala isso 2 vezes. Para quê? Para que o mundo veja que verdadeiramente tu me enviastes. Eu não sei se você percebe a profundidade dessa oração, irmãos, e isso deve nos causar um temor santo, porque preste atenção, Jesus na sua oração, ele está deixando claro que aquilo que é uma das coisas mais importantes para Deus, o que, João? João 3,16 a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo. E ele fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou de tal maneira. Aleluia, diga comigo salvação. Diga comigo vidas. Isso é tão precioso para Deus, irmãos. Aleluia. E Jesus está orando aqui dizendo: Pai, que eles sejam um, que eles sejam aperfeiçoados em unidade. Para quê? Para que o mundo veja que verdadeiramente tu me enviastes. Que verdadeiramente tu me enviastes e me amaste assim como tem amado a eles. Então Jesus está orando e deixando claro para nós que aquilo que é tão precioso para Deus, salvação, vidas, a eternidade de pessoas, está condicionado ao nível de unidade que nós como igreja andamos aqui na terra. Meu Deus do céu. Quanto mais unidos, mais o perfume de Jesus Cristo exala. Quanto mais nós andamos em harmonia, falando a mesma coisa, debaixo da mesma disposição mental, oh aleluia, mais o mundo vai ver que verdadeiramente Jesus Cristo foi enviado. E tem algo diferente no meio desse povo. Oh glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, se nós não andamos em unidade, se nós permitimos que divisão entre em nosso meio, isso manda uma mensagem para esse povo aí fora. E essa mensagem é uma mensagem que os afasta de Jesus Cristo. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Romanos capítulo 12, no verso 3. Eu acho isso maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele faz essa analogia da igreja como um corpo. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Diga para você mesmo, baixa a bola. Antes, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Que coisa linda, irmãos. A igreja é como um corpo. Tem membros distintos, mas que são interdependentes. Eu não sei se você já ouviu essa música. Eu estou muito cantor nesses últimos dias. Mas no departamento infantil a gente tinha uma música que era assim: eu preciso de você. Quem sabe canta. Precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. Oh, glória a Deus! Vamos cessar por aqui. Diga para o seu irmão: eu preciso de você. Diga: você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. Oh, aleluia, até o fim. Somos um corpo, irmãos. Ei, existe algo na minha vida que você precisa. Existe algo na sua vida que eu preciso. E esse ambiente de unidade é onde esses ingredientes na unção coletiva são transmitidos de um para outro. Um tem salmo, outro tem hino, outro tem cânticos espirituais. Oh, aleluia! Enchei-vos, ei, é no plural, é na coletividade. Enchei-vos do Espírito. Você percebe como Deus ele arquitetou um modelo de corpo para que haja uma interdependência entre nós. Ei, irmãos, graças a Deus o pastor Paulinho, ele não tem unção para fazer tudo. Não é uma bênção, pastor, saber disso? Ele precisa de você para servir, para cantar, né, pastor? Para cumprir aquilo que Deus depositou no teu coração. Precisamos uns dos outros, é a multiforme graça de Deus. Oh, aleluia. Deixa eu te dar um exemplo.
Pastor João Paulo, o senhor vai me ajudar, porque o senhor é o único que eu tenho coragem de fazer esse exemplo. Por favor, traz a sua cadeira e pega aquele, eu não sei se vocês chamam aqui de biscoito ou bolacha, aqui é biscoito ou bolacha? Bolacha, é recheado, é biscoito ou bolacha? Ixi, até aqui está dividido. Está escrito biscoito. Ó. Traz para cá, pastor João Paulo. É. Você também, com certeza. Você é a peça principal aqui. Pode abrir o biscoito ou bolacha, né? Vamos lá. Tá ótimo. Pessoal, nós vamos fazer... Permita aqui que eu sou um líder de jovens, então a gente sempre trabalha com muitos exemplos, tá? Mas nós vamos fazer um desafio ao pastor João Paulo. E é o seguinte, abaixa assim a cabeça para trás, pronto. Eu vou colocar esse biscoito na sua testa. E o seu desafio, pastor, é com os músculos faciais conduzir esse biscoito até a sua boca. E comer o biscoito, tá? E a gente vai torcer por ele, pode ser? Então vamos lá, se cair eu boto o outro, tá? 1, 2, meia, valendo! Olha aí, com calma. Rapaz, ele vai conseguir de primeira. Treinou em casa, foi? Uma salva de palmas. Rapaz, eu já perdi as contas de quantas vezes eu fiz esse exemplo. Ninguém conseguiu de primeira. Outro. Aleluia, vamos lá. Outro desafio. Não vai dar certo ainda. Outro desafio. Eu vou dar na sua mão. Agora com a mão você pode conduzir a boca. 1, 2, meia e valendo. Salva de palmas. Obrigado. Como prêmio, pode levar. Pode levar a cadeira. Eita glória. Quase estragou o exemplo, mas deu certo. Vamos lá. Você concorda, irmãos, que foi difícil, ou pelo menos levou mais tempo do que o necessário, comer esse biscoito, essa bolacha, somente com o rosto, sem usar as mãos? Sim ou não? E você concorda que foi mais eficiente, mais rápido fazer isso, agora dessa vez usando as mãos? Amém? Aleluia. Sabe, irmãos, nós somos membros uns dos outros. E tem coisas que Deus depositou como talento, como dom, para você desenvolver. E quando você não faz a sua parte, todo o corpo é comprometido. Sabe, irmãos, existem coisas que a igreja poderia estar sendo mais eficaz, mais rápidas em fazer, mas porque tem pessoas escondendo o talento, tem sido tão difícil quanto comer uma bolacha sem usar as mãos. Poderia ser mais rápido, poderia ser mais eficaz. Quando você não assume a sua posição no corpo de Cristo, você não somente prejudica a sua vida espiritual, mas você prejudica o bom funcionamento do corpo, porque nós precisamos de você. Oh, aleluia. E sabe, irmãos, eu gosto daquela parábola dos talentos. A Bíblia diz que um senhor ia viajar e ele entrega talentos, a um ele dá 2, a outro 5 e a outro 1. E ele fala, multipliquem, quando eu voltar eu vou prestar contas. E, irmãos, ele vai prestar contas um dia. E a Bíblia fala que quando aquele senhor volta, o que tinha 2, ele consegue trazer mais 2, agora tem 4. O que tinha 5 consegue trazer mais 5, agora tem 10. O que é que eles escutam da boca daquele senhor? O que tinha 5 e trouxe 10. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Aleluia. E aquele que tinha 2 e conseguiu mais 2, o que é que ele ouviu? A mesma coisa. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que recebeu 1, o que é que ele ouviu? Ele enterrou o talento, ele guardou, ele escondeu. Ele não trouxe, ele não multiplicou. Resultado, ele ouviu o servo mau e negligente. Eu te pergunto, irmão, se ele tivesse multiplicado e trazido mais 1, o que é que ele ouviria? Servo bom e fiel. Ei, irmãos, Deus não está olhando para a quantidade, Deus está olhando para a fidelidade. O que Ele depositou na tua vida é isto que Ele espera que você multiplique. Aleluia. Sabe, irmãos, eu acredito que a gente vai chegar no céu. Isso é uma opinião pessoal, uma viagem que eu gosto de fazer, pensar. Mas eu acho que a gente vai chegar lá e a gente vai se surpreender com o galardão de algumas pessoas.
Pessoas que nunca estiveram no cartaz de um culto. Pessoas que nunca subiram num púlpito, mas foram fiéis com aquilo que Deus as confiou a fazer. Aleluia! Aleluia! Ei, irmãos, para esse culto acontecer, alguém teve que colocar essa água aqui em cima, para que quando o ministro estivesse na necessidade aqui com sede, ó. Você ficou com sede agora, não foi? Alguém colocou essa ornamentação maravilhosa, demonstrando que hoje é dia de ceia, glória a Deus. Alguém, depois que o JPN acabou, organizou as cadeiras. Alguém está ali na câmera agora, está na mídia. Ei, irmãos, isso é corpo, isso é igreja. Cada parte é a justa cooperação de cada membro do corpo. Aleluia. Diga comigo, eu faço parte do corpo de Cristo. Aleluia. Seja fiel com o que Deus te deu. Aleluia. Deus não está procurando quantidade, Ele está procurando fidelidade. E como eu falei, se você esconde o seu talento, você compromete o bom funcionamento de todo o corpo. Eita glória, você me ama ainda? Glória a Deus. Um dos nossos lemas como verbo da vida é: somos um, somos muitos. Diga isso comigo, diga: somos um, somos muitos. Uau! Mesmo muitos, somos um. Aleluia. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 22. Oh, aleluia, você está sendo abençoado. Sabe, meu irmão, existe uma frase do Tony Cook que ele diz: se alguém julga estar fazendo a vontade de Deus sozinho, certamente não é a vontade de Deus. Uau! Cuidado, irmãos, com a síndrome do cavaleiro solitário. Ah não, estou ali cumprindo meu chamado e sou eu e eu mesmo, eu e Deus. Ei, irmãos, Deus não projetou dessa forma. Deus nos projetou para a interdependência. Ei, muitas vezes a provisão ou a promoção que Deus tem para você vai se manifestar através da vida de alguém. Aleluia. Glória a Deus. Cuidado para a gente não se isolar. A Bíblia diz que aquele que se isola busca os seus próprios interesses. Amém. 1 Coríntios 12, 22, olha o que o apóstolo Paulo fala, que coisa maravilhosa. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Aleluia. Sabe, irmãos, como eu falei, tem pessoas nos bastidores fazendo essa igreja acontecer. Tem alguém lá fora cuidando do seu carro. Não é uma bênção isso? E às vezes a gente dá a honra somente a quem está aqui na frente. Eu sei que quem está aqui, o pastor, as lideranças, os ministros, são dignos de honra sim. Mas irmãos, também é digno de honra a pessoa que está do teu lado. A pessoa que está servindo no departamento infantil para você estar aqui ouvindo uma boa palavra. Você pode ofertar na vida de um ministro, que bênção, nós estimulamos isso. Mas você também pode ofertar na vida do irmão que está lá fora cuidando do seu carro agora. Olha o que Paulo diz: aqueles que nos parecem menos honrosos são os mais necessários, são os dignos de honra. Uau! Glória a Deus. Queria que ficasse de pé todos aqueles que servem nos bastidores dessa igreja. Sei que tem muitos servindo lá atrás, mas você que está aqui no meio também, hoje talvez não esteja escalado. Você que não serve na frente, no louvor, em posições de como é que eu posso dizer? Exposição. Fique de pé, por favor, para a gente te reconhecer. Tem a Isabel aqui que nos serviu maravilhosamente. Olha só. Olha que coisa linda, irmãos. Dê uma salva de palmas para essas pessoas. Aleluia. Muito obrigado pelo seu serviço, pelo seu coração. Pode sentar. Isso é igreja, amados. Oh, aleluia. Deixa eu te dizer algo forte aqui. Se você só honra quem está acima de você, isso não é honra, isso é bajulação. Aleluia. Eita, glória a Deus. Ei, irmãos, o movimento de honra do tipo de Deus não é só de baixo para cima, é para os lados, é de cima para baixo. Jesus, o Filho de Deus, o Mestre, lavou os pés dos discípulos.
E ele disse, o Filho do Homem não veio para ser servido. Uau! Aleluia! Honre a vida do seu irmão. Honre a vida das pessoas que estão ao teu lado. Honre a vida dos irmãos que fazem parte da sua equipe de departamento, de atuação. Sim, honre o seu líder também, mas honre também aqueles que estão debaixo, aqueles que estão do lado. Porque isso é honra do estilo bíblica, do estilo de Deus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Sabe, eu gosto de uma frase que o pastor Luciano Subirá, ele falou assim, a forma como lidamos com o nosso relacionamento na horizontal, vai determinar a forma como lidamos com o nosso relacionamento vertical com Deus. Amém? A Bíblia fala, como alguém pode dizer que ama ao Senhor, sem amar o seu irmão? Eita, glória a Deus. Você está comigo? E sabe, eu quero trazer também, nesses minutos finais, alguns inimigos da unidade. Estamos construindo aqui algumas informações, eu creio que você está sendo abençoado, amém? Espero. Mas eu quero falar sobre alguns inimigos e talvez, irmãos, não seja um remédio, seja uma vacina mesmo. Eu creio que esse lugar, ele está nutrido desses valores, desses ingredientes. Mas vamos falar sobre algumas coisas que eu e você precisamos vigiar. Diga para o seu irmão, vigia, irmão. Primeiro inimigo da unidade, soberba e inveja. Diga misericórdia. Sabe, eu ouvi no Rema algo muito forte que diz, quando se trata de soberba, eu coloco inveja junto porque são dois sentimentos demoníacos que andam de mão dada. Quando se trata desse tipo de sentimento, você precisa, como um homem que quer ficar com a barba lisinha, precisa estar ali, todos os dias, aparando, tirando. Porque se você não vigiar, isso naturalmente começa a tentar crescer. Você está comigo? Sabe, irmãos, foi esse o problema que fez aquele anjo de luz chamado Lúcifer se tornar Satanás. Soberba. Aleluia, orgulho. E talvez você diga, João, mas eu não sou soberbo não, eu não me acho. Mas irmãos, às vezes a soberba se materializa de formas tão minuciosas. Quer ouvir um exemplo? Tem um jovem lá no nosso contexto, isso não acontece aqui, é só lá. Tudo que fazia, tudo que ele estava envolvido, as decisões que ele tomava, ele nunca buscava conselho. Lá, graças a Deus, a gente tem uma cultura de aconselhar, de estar junto, de conversar. Mas eu percebia que ele nunca buscava conselho, ia namorar com alguém, não conversava com os pastores, com a gente, ia tomar uma decisão para a sua vida, não conversava. E um dia me veio essa impressão, eu conversei com ele, porque Deus tratou comigo para falar com ele. Sabe, a Bíblia diz que na multidão de conselho há sabedoria. E o simples fato de você não se expor a conselhos, a ouvir pessoas, já demonstra um coração soberbo. Aleluia. Ei, irmãos, você não precisa saber fazer tudo. Você não precisa tomar todas as decisões da sua vida sozinho. Você pode se nutrir de conselhos. Oh, aleluia, do teu pastor, do teu líder, do teu irmão, da tua irmã na fé. Glória a Deus. Inveja, irmãos, pelo amor de Deus, isso não deve ser nem nomeado em nosso meio. Ah, mas está vendo, o pastor deu a oportunidade a fulano e eu. Ei, celebra a vida do fulano. Se alegra com os que se alegram, chora com os que choram. Às vezes a gente é bom em chorar com os que choram, né? Oh, rapaz, fulano, aconteceu isso na vida dele. E você lamenta, e você dá uma palavra de força. Mas quando fulano é promovido, você olha com o olhar atravessado. Misericórdia, irmãos. Celebra. Aleluia. A tua reação diante da promoção do teu irmão revela um pouco do teu coração. Aleluia. Soberba, inveja, isso não pode nem ser nomeado em nosso meio. Junto com esses sentimentos tem a tal da competição. Misericórdia. 1 Coríntios 3:1 a Bíblia diz, eu porém, irmãos, não vos pude escrever como espirituais, falar como espirituais, e sim como carnais. Porque esse povo é carnal, Paulo, vamos ver. Leite vos dei de beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem agora podeis, porque sois carnais. E olha o porquê esse povo era carnal para Paulo. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Oh, aleluia. Ei, irmãos, esse não é um ambiente de competição. Não estamos competindo uns contra os outros. Não estamos competindo com outras igrejas.
Sabe, eu louvo a Deus por uma fala que meu pai fala e isso pegou no meu coração. Ele diz assim: onde quer que tenha alguém que aceitou Jesus, seja um irmão na fé, seja alguém de outro país, seja alguém que faz parte de outro ministério, eu sei que essa pessoa é o meu irmão. Aleluia. Irmãos, naquele grande dia, Jesus vai voltar. Ele não vem para buscar uma placa de uma igreja. Ele vem para buscar o seu povo. Aleluia. Não estamos competindo, irmãos. Claro, valorizamos o que Deus nos confiou. Temos uma visão e vamos correr com ela. Mas nós celebramos o avanço do reino de Deus, independente da placa de igreja. Você pode dar um glória a Deus? Não estamos competindo. Aleluia. E sabe, irmãos, eu vou falar de outro inimigo. Eu já falei de soberba, de inveja, de competição. Eu quero falar de um outro, eu vou falar bem baixinho para você não se escandalizar. Um inimigo da unidade. Fofoca. Eita Jesus, diga misericórdia. Outra revelação bem baixinho para você não se escandalizar. Fofoca, irmãos, é pecado. Provérbios 6, verso 16. Olha que palavra forte, irmão. Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Eu não sei você, mas eu não consigo encontrar um adjetivo mais negativo do que algo abominável. Então vamos lá, 6 coisas o Senhor aborrece, não gosta, mas a 7ª ele abomina. Vamos contar aqui: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre os irmãos. Eita Jesus. Ah não, João, mas é só uma informação que eu estou passando. Ou que eu ouvi. Ei, irmãos, eu gosto de algo que Tiago Garcia falou. E ele, com aquele seu jeito cavalheiro de ser, nem doeu, nem machucou. Ele disse assim: olha, se você não faz parte do problema, nem da solução, fique na sua. Eita, glória a Deus. Irmão, se você não faz parte do problema, nem da solução, em nome de Jesus, fique na sua. Só ore. Oh, aleluia. Nós não podemos nutrir um ambiente onde fofoca é algo tolerável. Ah não, João, mas eu só escutei. Ei, fofoca tem 2 pessoas, alguém que fala e alguém que escuta. Nem preste os seus ouvidos para ouvir. Ei, irmãos, cuidado. Eu não conheço aqui a igreja, não estou falando que algo está acontecendo, isso é vacina para você. Mas cuidado com falas contra a sua liderança. Isso é veneno, irmãos, para a tua vida. Meu Deus do céu. Que isso não seja nem nomeado em nosso meio. Amém. Mas graças a Deus que esse lugar aqui a gente preserva a unidade. Amém. Nós não toleramos essa história de fofoca. Aleluia. Outro inimigo da unidade para a gente caminhar para o fim. Marcos 11, 25, a Bíblia diz: e quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai. Diga comigo, perdoar. Para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Queria que o Ministério de Louvor já subisse aqui. Aleluia. Ei, irmãos, falta de perdão é um dos inimigos principais da unidade. Aleluia. E é tão sério que a Bíblia fala: se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Para, irmãos, de nutrir uma amargura de coisas que você viveu no passado, de traumas. Ei, isso só vai prender o teu avanço. Isso só vai te limitar. Decide hoje liberar o teu coração, liberar perdão. Ah, João, mas o meu pai fez isso, mas a minha mãe, mas a minha esposa, mas o meu filho, mas o meu vizinho. Sabe o que a Bíblia diz? No que depender de vós, tendes paz com todos. Uau! Ah, mas o rapaz me prendeu ali no trânsito. Tendes paz com todos. Ah, mas o meu líder foi injusto comigo. Tendes paz com todos. O versículo diz: no que depender de quem? De vós. Tendes paz com todos. Uau. Aleluia.
Não, João, mas é que eu sou assim mesmo, eu falo na cara, eu sou explosivo, eu não levo desaforo para casa, isso é a minha personalidade. Ei, irmãos, isso não é personalidade, isso é carnalidade. A tua personalidade tem que sujeitar à revelação da identidade que você carrega de nova criatura. Aleluia. Libera perdão, libera o teu coração. Ei, não leva esse fardo contigo. Amém? No que depender de você, tenha paz com todos. Eu gosto de algo que o pastor Carlos Júnior ele fala, ele diz assim: abra mão do direito de ficar ofendido. Mas eles foram injustos comigo. Abra mão do direito de ficar ofendido. Abra mão da sua razão para você viver em amor e em paz. Aleluia. Aleluia. Unidade, irmãos. Esse vai ser um segredo para a gente caminhar com essa visão. Tem tantas coisas para vivermos ainda. Tem tantas coisas que Deus quer fazer através da tua vida, através dessa igreja, através dessa visão, desse ministério. E nós precisamos guardar o nosso coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração. Guardar o nosso coração nesse lugar de paz, de amor, de unidade. Aleluia. Sabe, sobre essa questão de falta de perdão, eu tenho um testemunho para lhe dar. Quando eu oro, eu gosto de seguir. Quando eu estou na minha oração devocional, eu gosto de seguir o script do Pai Nosso. Pai Nosso, ele fala sobre uma oração que Jesus ensinou. Então ele ora ao Pai, ele exalta a santidade de Deus, não é isso? Ele exalta a vontade de Deus, seja assim na terra como é no céu. E eu gosto de orar, não lendo ou simplesmente citando, mas seguindo o script ali. E sempre que eu chegava na parte, em uma determinada fase da minha vida, perdoar as nossas ofensas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Quando eu chegava nessa parte, eu lembrava de uma pessoa que tinha me ferido, que tinha me traído. Só que da boca para fora, eu já tinha dito que liberei perdão a ele. Mas quando eu ia orar essa parte, perdoar as nossas ofensas, como temos perdoado aos nossos devedores, eu lembrava. Aleluia. E Deus começou a tratar comigo. E sabe, irmãos, eu precisei trabalhar isso no meu coração, para de fato liberar mesmo aquele perdão genuíno. Não é que você esquece, porque você não tem amnésia, mas já não pesa mais. Oh, aleluia. Sabe, nessa parte de falta de perdão, eu percebo o Espírito trazendo uma permanência. Não saia daqui com esse fardo. Não saia daqui levando esse trauma. Libera isso. Aleluia. E você vai perceber o refrigério de Deus sobre a tua vida ainda hoje. Fica de pé no teu lugar. Para finalizar, eu quero ler com você 1 Coríntios, no capítulo 13. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 13, no verso 1. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Poética. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar os montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Olha isso, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não ressente o mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Aleluia. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que essa revelação do amor de Deus em nosso coração, como Tu mesmo disse, Senhor,
que ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Que essa revelação, Pai, que nós já conhecemos, se torne tão viva em nosso coração, que não permita nenhum desses inimigos da unidade ganhar espaço em nossa vida. Que nos permita, Pai, viver esse amor que nos leva a um caminho de vitória, que nos permite viver essa unidade que causa essa revolução nesse mundo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pela Igreja Verbo da Vida aqui em Porto Alegre. Que a unidade dessa igreja, Senhor, possa transmitir tão forte o sabor, as delícias que é servir ao Senhor, o bom perfume de Jesus Cristo. E como a Tua palavra diz, Pai, pessoas vão ser atraídas, pessoas vão ser acrescentadas dia a dia, dia a dia. Eu oro e declaro pessoas chegando nos pequenos grupos, no Connect. E esse ambiente de amor, de unidade, de mesa, se revelando como um abraço de Deus. E pessoas, jovens, idosos, adultos, crianças, vindo até esse lugar para receber desse amor, para receber desse ambiente de unidade. Oh, aleluia! Glória a Deus, em nome de Jesus. Sabe, lá na nossa igreja nós temos um lema que o nosso pastor Tiago tem no coração, que são 3 palavras: unidade, crescimento e influência. Eu declaro sobre essa igreja, levanta as tuas mãos. Unidade. A unidade vai levar vocês a um maior crescimento. E o crescimento vai levar vocês a um maior nível de influência sobre essa região, sobre essa cidade. Aleluia! E isso passa pela tua vida. Isso passa pelo amor no teu coração, para andar em unidade com o teu irmão, para liberar perdão, para andar em paz com todos, para ser alguém que vai vigiar sobre esse elo do amor. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus. Diga: eu decido andar em amor. Agora pratica isso rapidinho. Dá um abraço no teu irmão. Diga: eu honro a unção que está sobre a sua vida. Aleluia. Valoriza essa pessoa que está do teu lado. Ah, João, mas eu não conheço. Mas é o seu irmão na fé. Oh, aleluia. Que coisa tão preciosa. Glória a Deus, glória a Deus. E ainda nesse ambiente de amor, de unidade, se você está aqui nessa noite e você entende que você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você precisa desse amor derramado no seu coração. Você talvez se perguntou: João, como é que eu posso amar de tal forma, hein? Só dá para amar porque Ele nos amou primeiro. Só dá para amar dessa forma quando nós recebemos esse amor dele. E como eu citei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, se você está aqui e você quer reconhecer Jesus e entrar para essa família da fé, não estou falando de uma igreja, eu estou falando do corpo de Cristo. Só faz um sinal com a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Ou você estava afastado e quer nessa noite voltar. Amém, eu vejo a sua mão, meu irmão. Vem aqui, por favor, meu irmão.